Irmãos, ele era gentil. Pregou o evangelho e após se converter, o apóstolo Paulo ali, ganhou um grande companheiro. Porque ele ficou ali, vamos dizer a palavra, acompanhando o apóstolo Paulo nas suas viagens. E nessa ocasião, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, como eu já disse, Tito estava nessa ilha, onde havia uma igreja, e o objetivo de Tito naquele lugar era colocar aquela igreja em ordem. A ideia era que Tito organizasse aquele lugar, e naquela carta, irmãos, quando o apóstolo Paulo começa a escrever, são 3 capítulos, se você pegar a sua Bíblia, se você tiver a Bíblia em mãos aí, seja digital ou de papel, você vai ver que é uma carta que é pequena. É interessante que hoje a gente não fala mais disso, né? Quando o Tiago namorava com a Janaína, supostamente fazia carta. Fazia, Tiago? Não, né? Eu fazia, viu, irmão? Porque minha esposa morava longe, viu? Ela morava em São Paulo, né? E eu tinha que mandar mensagem para ela, então não tinha WhatsApp, escrevia. E aí o que acontece? Hoje não se usa mais tanto o e-mail, hoje a gente usa mais aí, principalmente aqui no Brasil, o WhatsApp, né? Mas tem outros meios de comunicação. E aí, quando você começa a ler essa carta, irmãos, é interessante observarmos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala que todos no reino de Deus têm a sua importância. Todos aqui, irmãos, têm um grande valor diante do Senhor. Você já participou de uma sala de aula? Hein, meninos? Adolescentes aí, os jovens. Já participou de uma sala de aula onde uma parte da sala está fazendo bagunça? Aí chega o professor, igual o Cabral fez ali agora, né? Chega o professor, já olha assim, todo mundo vai ficar sem recreio, todo mundo vai ficar sem isso, já viu? Não tem essa questão? Aí por causa de um, ou de uns 3, 4, aí a metade da turma, o restante acaba ficando de castigo, não é assim? Irmãos, Deus, Ele nos trata de uma forma individual. Deus trata você de uma forma individual, o seu valor. O professor às vezes não sabe, né? Quem está fazendo bagunça, então a melhor coisa que ele faz às vezes é colocar todo mundo ali, né, de castigo. Mas Deus, Ele sabe, você tem uma importância para Deus. A gente tem que ter esse entendimento. O valor que você tem para Deus é alto. A Bíblia mostra, gente, vários textos que nos levam a entender essa importância. Quando nós lemos aqui o capítulo 1, versículo 5 de Tito 1, 5, ali diz que a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Então esse era o objetivo. E aí, por exemplo, ele começa a dizer, o apóstolo Paulo, a importância do presbítero, aquele que estava ali dirigindo o trabalho. Depois, no capítulo 2, versículo 2,
o apóstolo Paulo, Tito 2:2, ele começa a falar sobre os homens mais velhos. Fala das mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, fala dos jovens, dos maridos, dos filhos, e fala também dos empregados, dos escravos. E eu queria ler esse pedacinho com vocês aí, Tito, a partir do capítulo 2, versículo 2, quando ele diz o seguinte: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. No versículo 3 de Tito 2, ele diz: semelhantemente, ensine as mulheres, as mais velhas, a serem reverentes, a sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Versículo 4 diz: assim poderão orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e, voltar aqui um pouquinho, irmãos, amarem seus maridos e seus filhos. Versículo 5, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E aí ele continua falando, como eu disse aos irmãos, falando dos jovens, falando dos empregados. Todos nós, irmãos, precisamos de compartilhar esse amor de Deus, essa graça de Deus. Todos nós precisamos ser verdadeiros cristãos. No capítulo 1, no versículo 5, ele foi chamado para colocar aquela igreja em ordem. Detalhe, no capítulo 2, no versículo 11, o que o apóstolo Paulo diz? Em Tito 2:11, ele fala o seguinte: olha, a graça de Deus se manifestou salvadora. Ou seja, eu vou entrar mais um pouco na definição do que é graça, mas ele está dizendo o seguinte: olha, Deus está te dando algo. Deus está te dando algo. E isso que Ele está te dando, que nós estamos aqui chamando de graça, na Bíblia fala graça, isso vem para trazer o quê? Salvação, transformação. Salvar casamento, salvar uma família onde a bagunça está ali feita, salvar ali alguma situação que a pessoa... E tudo isso, irmãos, através do quê? Da graça de Deus. A graça de Deus, quando diz lá no versículo 12, ela nos ensina. Ou seja, naquele momento quando o apóstolo Paulo começa a falar essas palavras para aquele povo, e falando, por exemplo, de cada um, dos homens mais velhos, dos mais novos, das mulheres, dos jovens, das crianças, ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam vigiar a forma de como vocês vão caminhar no dia a dia. Já falei muito aqui sobre o cristão 24/7, né, irmão? Quem lembra o que é o cristão 24/7? Alguém lembra? 24 horas, 7 dias na semana. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Em outras palavras, olha, precisamos aprender, né, ensinar a agir de uma maneira correta, ensinar as mulheres mais novas, jovens, crianças. E nós precisamos começar, irmãos, a ter atitudes que não apenas um dia da semana, ou algumas horas da semana, nós sejamos cristãos. Mas nós precisamos ser cristãos do quê, irmãos? 24 horas, 7 dias da semana. Imagina, né, se um rapaz solteiro, uma moça solteira aqui, recebesse, né, um convite de um rapaz, ou vice-versa, né, de uma mulher. Uma mulher aí, às vezes, recebe um convite de um rapaz, ou um rapaz recebe um convite de uma mulher, e fala assim: olha, a mulher é bonita, tal. E ela fala: eu quero me casar com você, né? Para quem quer casar, para quem quer namorar, né? E aí, ela falaria para você: viu, irmão, se você está aí me ouvindo, eu vou ser fiel a você 4 dias da semana. Tá bom, irmão? 4 dias da semana? Ele fez assim, ó, com o joelho. Quando eu falei 4 dias, é isso que você quer? Não quer. Imagina um empregado, você tem uma empresa, e esse empregado ali na sua empresa, você tem alguém te ajudando, ele vai falar assim: um servente, Raimundo, trabalha 7 dias com você, e fala assim: dos 7 dias,
4, eu vou ser um bom servente, eu vou ser fiel. 3 dias eu não vou ser fiel. Aí ele começa a bagunçar, não faz a massa direito. Você ia querer um servente assim? 4 dias bom, 3 dias ruim. Entende? Deus não quer isso. Deus não quer que você seja um cristão apenas de horas, mas Ele quer que você seja um cristão 24 horas, 7 dias na semana. E aí, por diversas vezes, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 9, no versículo 12, no versículo 15, dependendo da sua tradução, é um pouco diferente da minha, mas o apóstolo Paulo diz, olha, ensine, ensine, ensine. Ele fala, vira e mexe, ensine. Ele repete essa palavra, é preciso ensinar, é preciso ensinar. Irmãos, segundo a Bíblia, algo assustador aconteceu há muitos anos atrás, em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Em Juízes, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte, Juízes 2, 10, que depois de toda aquela geração foi reunida, ou melhor, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito em Israel. Irmão, dá para acreditar que houve uma geração em Israel que não sabia que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus mandou pragas sobre o Egito, que Deus sustentou durante 40 anos com pão que caía do céu. Havia uma geração que não sabia de nada disso. Havia uma geração que não sabia que Deus havia derrubado uma cidade. As cidades eram muradas, talvez eram 8 metros de altura, aqui tem mais ou menos 7 metros de altura. Os muros lá da cidade de Jericó, se não me engano, acho que era 8 metros, não tenho certeza. Mas imagina você ficar vendo ali um muro, e só de andar em volta daquela cidade, aquela muralha caiu. Havia uma geração que não sabia. E aí, voltando lá no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dizendo para Tito, Tito, é preciso ensinar. Igual os irmãos que gostam de fazer academia, né, irmão? A irmã fica musculoso, fica forte. E por conta disso, a sua filha vai ficar forte também? Musculosa? Vai ficar? Ah, mas eu vou na academia. Nem eu não, meu irmão, estou só fazendo... Eu vou na academia. Então, inconscientemente você podia pensar, como eu estou ficando forte, o meu filho tem que ficar também. É assim, irmãos? Vai lá se você não for ensinar. Você ora, você lê às vezes, você frequenta. Mas se você não ensinar, não adianta. Tem um texto na Bíblia aqui, que diz que era importante você pegar aqui a mensagem de Deus, colocar na porta, pregar na testa, amarrar no braço, no dedo, para quê? Para não esquecer. Precisamos ensinar, irmãos. E nós ensinamos principalmente com o nosso exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, nós ensinamos principalmente com o nosso exemplo. 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Tornem-se meus imitadores como eu o sou, né? De Cristo. Como eu sou de Cristo. Irmão, se você não for digno de imitar, irmão, imagina, as pessoas vão ver você e elas vão querer ser crente, um cristão igual você. Essa é a verdade. Porque quando você fala de Jesus, a pessoa vai ficar assim, cadê Jesus? Eu estou vendo quem fala de Jesus. E quem fala de Jesus, se sou eu, se é você que fala, a pessoa vai começar a observar o seu comportamento. Perfeição, irmãos, ninguém vai esperar de ninguém. Eu não espero perfeição de ninguém. Mas a gente quer ver em alguém sinceridade, verdade. Ver naquela pessoa ali, ela buscando realmente andar na presença do Senhor. Eu contei já alguns tempos atrás, quando eu morava ali em Betim, naqueles prédios ali do Morado do Trevo, não sei se vocês conhecem, perto do Atacadão Supermercado.
há muitos anos atrás, quando meus pais nos levavam, era eu, meu irmão, minha irmã, para a igreja. Nós éramos crianças ainda, adolescentes. Meus irmãos já eram mais velhos que eu, mas eu estava, né, também na adolescência, chegando na adolescência. Uma vizinha, a gente morava no terceiro andar e tinha uma vizinha que morava no primeiro andar. Ela disse que ela foi para a igreja, ela começou a ir para a igreja, porque ela achava bonito ver meu pai e minha mãe levar nós três para o culto. Ela achava bonito, irmãos, meu pai e minha mãe nos levar para o culto, e por isso ela foi para a igreja. E ela foi e levou a vizinha do prédio do lado também. E aí 2 famílias começaram a ir para a igreja. Não era a que nós frequentávamos, mas ela estava em outra igreja. Por quê? Porque simplesmente via a gente com a Bíblia na mão e indo para o culto. Então isso é ensinamento. Nós ensinamos com o nosso exemplo. O apóstolo Paulo diz, imitar. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão seus filhos serão a partir do exemplo que você dá? Não estou falando de perfeição, mas eu estou dizendo o seguinte, uma sinceridade. Eu falo com minhas filhas, o pai não é perfeito, mas eu tenho procurado falar a verdade com vocês, agir na verdade. Irmãos, o seu vizinho, o seu cônjuge, o seu amigo, ele vai olhar para você. Não depende só de você. Não depende só de você, mas ele vai olhar para você. E a parte que cabe a você, Deus não vai fazer. A não ser que Ele queira fazer um milagre diferente na vida da pessoa. Mas Deus, às vezes, está querendo usar você para mudar essa história. E nós, como igreja, precisamos, irmãos, ensinar a palavra de Deus às pessoas que estão à nossa volta. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo falava, né, para Tito. Tito, ensina as mulheres. Tito, ensina as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas. Tito, ensina os homens, entende? É uma cadeia no sentido de em Timóteo, o apóstolo Paulo diz o quê? Ô Timóteo, aquilo que você está ouvindo de mim, confia a homens fiéis, idôneos, né? Capazes de ensinar a outros. Adianta ter um grande conhecimento, e nós precisamos entender, aos jovens aí, né, que estão conosco aí, amém? Amém? Oh, tchau, vou fazer uma selfie com vocês aí. Irmãos, nós temos esse chamado de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Não adianta ter muito conhecimento e ficar aquele conhecimento guardado. Já viu aquele professor que você sabe que o camarada é o cara cabeça, que sabe muito? Já viu? Alguém já teve um professor assim na faculdade, na escola? Você vê que o camarada entende muito, mas ele não consegue passar. Para quê? Para que eu ter tanto conhecimento e não saber ensinar o outro? Vai morrer comigo? Não, tem que ensinar. Eu tenho que falar a palavra de Deus. E olha, quando nós fazemos assim, irmãos, damos o exemplo, irmãos, as pessoas vão começar a ver mudanças na nossa história de vida, de família. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus quer fazer algo novo na sua casa, mas depende de quem? Depende de quem, irmãos? Fala assim, ó, se você puder falar, depende de mim. Começa em mim. O versículo 7 e o versículo 8 de Tito. Aqui, irmãos, ele diz o seguinte, ó. Vou ler junto com vocês, Tito 2, 7 e 8, por favor. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Vamos ler juntos? Vamos ler só o 7 por enquanto, vamos lá? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade. Está escrito na Bíblia, irmão. Olha só, o versículo 8. Vamos lá, os jovens aí em cima aí, ó. Essa palavra é diretamente para o jovem, quando o apóstolo Paulo diz para Tito. Quero ver as vozes dos jovens, viu? Ok? Vamos lá? Use
Irmãos, naquela época já existia linguagem que não era sadia. Já tinha linguagem que não era linguagem que trazia benefícios para a pessoa. Naquela época o apóstolo Paulo já disse, olha, vigia. Tito, vigia. Seja você o exemplo. Eu falo isso para você, para mim. Tem que ser exemplo, irmão, no trabalho. Tem que ser exemplo, irmãos, onde estiver. Todo mundo, irmão, que dá trabalho na empresa, no emprego onde ele está ali, empregado, ele vai dar trabalho em qualquer outro lugar. Já tivemos pessoas que deram trabalho aqui conosco, que dava trabalho na empresa, matava serviço na empresa, me contava às vezes, chegava, pastor, matei serviço hoje. Falei, esse camarada vai dar problema aqui. Se não respeita o patrão, o chefe dele, não vai respeitar ninguém. Porque uma das palavras aqui está dizendo, irmãos, que havia a necessidade de ele ser o próprio exemplo e de usar a linguagem que era boa. E detalhe, quando nós andamos corretamente, vai chegar um momento, irmãos, que aquela pessoa que fala mal da gente vai ficar o quê? Vai ficar envergonhado. Porque não vai poder falar mais nada. E é isso que Deus quer para nós, irmãos. Sabe, você dormir em paz, levantar em paz. Sabe, com o coração tranquilo. É isso que Deus está te chamando. Quando falamos, irmãos, da igreja, levando essa graça, né? A graça de Deus. Podemos pensar que, quando falamos de graça, olha, graça, irmãos, um termo mais antigo que nós usamos, a palavra graça, graça é um favor imerecido, ou oferta, ou favor, que se oferece ou recebe de alguém. Uma outra coisa que eu não tinha parado para pensar, isso é o versículo 11, tá? De Tito 2. Ele fala sobre a graça de Deus. Irmãos, essa graça é uma oferta que se recebe de alguém, ok? É uma oferta que se recebe de alguém. Ou um favor que você faz a alguém. É de graça. Ontem eu ganhei 2 canetas, viu, amor? Uma é sua, tá? E aí, olha só, tá lá no carro. Eu estava lavando o carro e um rapaz chegou e me deu 2 canetas, irmão. Tá dada já, viu, irmão? Uma é minha e da minha esposa. Não me pedi, não. Cheguei, olhei a caneta, tinha um escrito na caneta lá, que era um seguro de automóvel, seguro de carro. Beleza? Ele me deu a caneta, tal. Fiquei feliz, é claro, né? Agradeci bastante ele. Não testei a caneta ainda, tenho que testar para ver. Ela era personalizada. Agora, vou perguntar aos irmãos aqui presentes, o que você acha? Essa pessoa que me deu, esse homem que me deu essa caneta, qual que era o objetivo dele, irmão? De me dar a caneta? Hã? Fazer propaganda do seguro. Você falou o quê, Luiz? Uma futura venda, né? O propósito dele é vender. Está errado, irmãos? Eu não acho que está errado. Agora eu pergunto a vocês, eu sou obrigado a comprar? Também não sou. Mas eu ganhei de quê? De graça. É maravilha, hein? E aí quando você ia também ali no supermercado, degustar uma pizza, um cafezinho, né? Antes da pandemia tinha muito isso, né? Eu creio que vai voltar em breve. Um cafezinho no supermercado lá, para você... Uma marca de supermercado, né? Lá de café. Qual que é o objetivo daquela pessoa? É o quê? Vender a marca. Fazer aquela marca ser conhecida. Não tem nada de mal com isso. Detalhe, saiu de graça para quem? Para mim. Saiu de graça para mim. Mas para ele, que me deu a caneta, custou. Ele teve que ir lá na gráfica, o lugar que eu lá sei onde é que é, e falou, ô fulano, faz 1000 canetas dessa para mim aqui. O que saiu de graça para mim, teve o quê? Um preço. Ele pagou um preço. Então você tem que ter muito cuidado, que quando fala de graça de Deus, que é o texto que está aí colocado, eu fico naquela alegria, de graça, de graça, de graça. Irmão, vigia. Porque tudo que é de graça tem algum preço. Alguém pagou um preço. E se você for olhar a seriedade do que se refere à graça de Deus, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz foi altíssimo. A maneira que Jesus morreu na cruz foi terrível.
E aí, meus irmãos, uma outra definição que eu disse que eu ia falar aqui, que eu nunca parei para pensar, mas quando a gente fala assim, ó, isso aqui é de graça. Você vai ali, compra um aparelho, alguma coisa, isso aqui saiu de graça. Não é que saiu de graça, né, no sentido de você não ter pago nada, é porque foi tão barato, não é verdade? Foi tão barato que para você é de graça. Você sabe que o negócio custa R$100, aí vem um saldão, tá? Com nota fiscal e tudo, viu, irmãos? Vem um saldão na empresa, nota fiscal e tudo. Aquele produto de R$100 está saindo a 50. Você está precisando, você vai lá e compra R$50. Vou comprar até 2 agora, né? Saiu de quê, irmãos? De graça, de tão barato. A salvação que Deus deu para cada um de nós é a salvação que sai de graça para nós. Mas é a mesma coisa de falar para você o seguinte, olha, é de graça, mas está lá na Praça dos Três Poderes, tal hora. De tal hora até a tal hora, a salvação está ali. O que você vai ter que fazer, no mínimo, né? Pegar a sua bicicleta, a sua chinela havaiana, o carro e até a Praça dos Três Poderes ali embaixo no centro e buscar aquilo que você ganhou. E se for pensar o combustível, o chinelo, o pneu da bicicleta que não furou, mas foi imaginar o que você gastou para chegar lá. Foi de graça, irmão. Não se compara. Agora observando, irmãos, quando nós falamos da graça de Deus, não podemos achar que é apenas um presente que Deus dá para a gente. Sabe, foi um mero perdão. Deus perdoou a gente. Não podemos achar que a graça de Deus, irmãos, que Deus ele perdoa, né? Ele é um Deus amoroso. Não podemos viver a vida de qualquer maneira. Eu não posso ser um cristão de qualquer forma, sabe? Eu tenho que ter cuidado. É 24 horas, 7 dias na semana, irmão. A graça de Deus é tão maravilhosa, que nos leva à verdadeira graça, a graça que, quando há entendimento, ela nos leva a deixar a vida de pecado. A graça de Deus nos leva a deixar a vida de pecado, para que nós vivamos uma vida que seja agradável a Deus, vivendo uma vida que seja segundo a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo falava com Tito, Tito, você tem que ensinar a esse povo da ilha de Creta, a ensinar as mulheres, porque eu já disse para os irmãos, se você não ensinar o seu filho a ter, né, uma boa educação alimentar, um exercício, vai ficar meio gordinho, né, irmão? Aí tem que ensinar a orar. Já disse várias vezes que aquela moça que está ali em cima ali, quando eu era menorzinha, eu me ajoelhava no sofá, e eu estava ali orando, ela acordava, e eu pegava ela e ficava, vem orar com o papai aqui. E ela ajoelhava, pequenininha. Eu ficava ali orando uns 15 segundos para ela, porque ela não aguentava, mas era o quê? Uma forma de ensinar. Lá em casa nós temos culto doméstico, né? Amém, esposa? É? Aí, amém. Mas é uma luta, viu, irmão? Porque eu ponho no celular, despertador, toda segunda-feira desperta. Culto doméstico, toda segunda-feira. E tem segunda-feira que a gente não consegue fazer. Mas eu não deixo de continuar insistindo. Por quê? Porque eu preciso ensinar. Há umas 3 semanas atrás, no culto doméstico, eu falei com elas, você sabe por que o pai e a mãe faz isso? O pai e a mãe faz isso aqui porque nós precisamos relembrar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Irmão, tem coisa que você está ali cansado, careca de saber, a expressão que o pessoal fala, né? Você está ali, sabe, mas precisa ensinar. Precisa ser ensinada a palavra de Deus. E sermos humildes o suficiente para ouvir. Então, irmãos, voltando a dizer, que tudo que sai de graça para você, custou algo para alguém. Tudo que sai de graça para você custou algo para alguém. E só porque recebemos de graça, não significa que temos que viver como se não existisse regras e normas. Deus, Ele é o que, irmãos? Já viu muitos carros que dizem Deus é fiel? Não é verdade? Sabia que essa frase está incompleta?
Sabia que essa frase está incompleta? Deus é fiel e justo. Muitos de nós só queremos a fidelidade de Deus, mas não queremos a justiça dele. É verdade que ele é fiel, mas ele é justo. Em Gálatas capítulo 5, se não me engano, capítulo 6, diz ali que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Se ele planta na carne, ele vai colher a obra da carne. Se ele planta no Espírito, ele vai colher coisas do Espírito. Então eu quero dizer para você o seguinte, olha, nós estamos vivendo um momento hoje que nós precisamos espalhar as sementes de Deus nos corações das pessoas. Ensinar é uma maneira de espalhar as sementes. Eu não falei o título da mensagem, mas o título da mensagem hoje, irmãos, que eu coloquei aqui, pedindo direção a Deus, é que a graça que nos ensina. Graça é um favor que se oferece a alguém. E eu quero te convidar hoje, nessa noite, a viver verdadeiramente debaixo da graça de Deus, de uma maneira poderosa. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, ele fala com Tito. Ele começa a dizer para Tito, lá no versículo 12, Tito 1:12, ele diz o seguinte: um dos seus próprios profetas chegou a dizer, está vendo aquela palavra ali, irmãos? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. E está falando isso, sabe de quem? De pessoas que eram, esse termo cretenses, era um termo que dizia o seguinte, eram mentirosos, falsos. Existiam pessoas naquele meio que estavam agindo com falsidade. E ele começa a dizer sobre essas pessoas. E ele diz, Tito, cuidado. Em outras palavras, Tito, cuidado, vigia. No versículo 9 do capítulo 1, ele diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. A palavra ensino, ensinada, aparece, como eu disse, irmão, várias vezes. E no capítulo 2, no versículo 1, no capítulo 2, no versículo 1, falando de tudo isso, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, está vendo essas pessoas que estão agindo de forma indevida, mentindo, agindo incorretamente? Eu digo para você, Tito, porém, fale o que está de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina, com aquilo que tem sido ensinado. Ah, fulano, beltrano, ciclano está fazendo isso de errado. Não importa. Você pode às vezes ser usado por Deus para corrigir aquela pessoa, mas você precisa se manter firme com Deus. Eu queria te convidar para você orar comigo, se puder ficar em pé. Nós orarmos e nos colocarmos diante do Senhor. E fazermos um compromisso com Deus. Um compromisso, irmãos, de vivermos essa verdade. Irmãos, nós precisamos ser cristãos 24 horas, 7 dias a semana. Não digo que é fácil. Não digo que seja com a mão amarrada nas costas, de olhos vendados, né? Eu não vou falar que é isso, não. Eu falo isso porque eu também preciso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você ore por mim, ore pela minha família. Eu quero orar por você também. Irmãos, é um desafio todo dia, cada dia. Cada dia a gente está ali, dizendo não ao pecado, dizendo não às coisas erradas. Eu preciso fazer isso, irmão. Se eu não fizer isso, eu não consigo vencer o pecado.
Na oração do Pai Nosso, o que diz? O que diz a oração do Pai Nosso? Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus colocou essa palavra na oração tão conhecida, tão famosa, né, que ele disse ali. Para nós não cairmos em tentação somente através de que, irmãos? Da ajuda de Deus. E o apóstolo Paulo também diz em Gálatas 5, se não me engano, 16, ele fala assim, olha, que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que vocês não façam o que vocês queiram. Ou a palavra carne nesse aspecto aqui, não são todos, mas nesse aspecto, a palavra carne significa pecado. Então, você vai fazer aquilo que você alimenta mais. Se você está alimentando o lado pecaminoso, então você vai caminhar no pecado. Só que ele diz que tudo aquilo que você planta, você vai colher. E ele não quer, Deus não quer que você seja assim. E é uma luta, irmão, é todo dia dizendo não ao pecado. Então eu tenho que ver a minha maneira de vestir, eu tenho que saber o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, para que possa me ajudar a viver uma vida correta diante de Deus. E eu vou dizer para vocês, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Quanto mais você honrar Ele, Ele vai te honrar. Eu queria te convidar a você orar e falar com Deus, Senhor, eu te agradeço, Deus, por estar aqui neste lugar, por ouvir essa mensagem, essa palavra do Senhor, escrita ali a Tito, há tantos anos atrás, e que hoje pode nos trazer grande ensinamento. Meu Deus, eu quero ser fiel diante da Tua presença. Eu quero andar segundo a Tua vontade. Eu quero pedir, Jesus, ajuda-me, Senhor. Socorre-me, ó Deus, porque eu sozinho não dou conta. Sozinho eu não consigo. A palavra de Deus nos ensina que quando se trata de tentação, nós temos que fugir da tentação. E quando se trata do diabo, a gente tem que resistir. E se nós estivermos em uma posição onde a tentação é constante, precisamos tomar uma postura para sair de perto daquilo que nos tenta. Eu quero te convidar a você falar com Deus, Senhor, me perdoa, Pai, por eu ter deixado, ó Deus, essas coisas sobre a minha vida, Pai. Por eu me colocar, Deus, diante de uma posição onde a tentação é constante. No trabalho, na escola, na rua. Às vezes deixando, ó Deus, certas situações que parecem ser boas de início, mas que o final é morte, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ter essa graça do Senhor na minha vida. Essa graça, Deus, sendo transformando a minha vida. A graça do Senhor, ela nos ensina a renunciar à impiedade. A graça do Senhor nos ensina a renunciar às paixões mundanas. A graça do Senhor nos ensina a viver de maneira sensata, justa, piedosa, neste atual tempo que nós vivemos. A graça de Deus traz esperança aos nossos corações. Um dia Jesus Cristo vai voltar. Um dia Ele vai voltar. E Ele vai levar todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue dEle na cruz. Entrega teu coração a Jesus. Se você não fez isso, faça. O segredo de um casamento abençoado, o segredo de uma vida abençoada é uma total entrega ao Senhor diária. Uma entrega diária ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E diz para Jesus, Jesus, eu sou teu. Eu me entrego ao Senhor nesta noite. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Jesus, me ajuda, me guia, me dirige. Ó Deus, com as minhas palavras, Espírito Santo, vem morar aqui dentro de mim. Vem encher meu coração, vem transbordar, Espírito Santo, na minha vida. Para que eu seja uma pessoa melhor. Ó Deus, que eu não seja mais o mesmo. Me ajude, ó Deus, a vencer esse mal. Ó Deus, me ajuda, Senhor. Eu creio que no Senhor eu vou conseguir. Como eu disse no início, eu não dou conta sozinho. Mas eu sei que o Senhor tem todo o poder para me dar força. E eu creio nesse milagre. Creio nessa bondade. Creio nessa esperança que só o Senhor tem para nós.
Pai, muito obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Que a tua graça, o teu poder, o teu amor, ó Deus, venha sobre cada vida. Que haja paz nos corações, que haja esperança, que haja transformação, que haja milagres do Senhor. Ó Deus, que não haja ninguém aqui, ó Deus, mais em cima do muro, mas totalmente com os pés, ó Deus, do lado de Cristo, buscando viver cada dia na tua presença. Lembre-se, nenhum de nós somos perfeitos, mas nós podemos caminhar mais e mais na presença desse Deus que nos ama. E quanto mais perto de Jesus, menos você vai errar, eu acredito nisso. Menos decisões erradas, e você vai acertar muito mais. E para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Ele vai fazer algo novo na sua vida. É só você acreditar, acredita nesse momento. E confia, e diz para Ele: Senhor, eu confirmo, Pai, essa entrega de vida nas tuas mãos. Tudo que eu tenho e sou pertence a Ti. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus leve você em paz à sua casa. Ao som do teclado, você pode ir abençoado, crendo no milagre do Senhor. Na quinta-feira, nós temos a escola de crescimento cristão. Então, vamos participar aí, junto com a gente. No sábado de manhã tem as orações de 6h30 às 7h30 da manhã. Domingo de manhã tem culto, 18 horas no domingo também tem escola bíblica. Que Deus vá sobre a sua vida. Se precisar de alguma coisa, quiser conversar com a gente no final do culto, está aqui eu, está aqui a Valéria, minha esposa. Conversar com algum irmão, pode nos chamar aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Vão abençoados para casa, em nome de Jesus. Amém?